Sejam muito bem-vindos a mais uma edição da nossa Resenha da Bola, nesta sexta-feira, 23 de maio de 2025. Antônio Manuel Góes vai abordar nesta edição, assim como Robson, dois assuntos. Para a M. Góes, direto do Rio de Janeiro, o Campeonato Brasileiro em mais uma rodada no final de semana. Também, Antônio Manuel Góes irá destacar as eleições. Que eleições são essas? Vai ser empossado, né? O novo presidente da senhora CBF. Nada mudou. Aquela música do Léo Jaime, nada mudou, lá dos anos 80, está bem em voga agora. Tem tudo a ver com essa vergonha que é a CBF. Robson Lessa em Penedo, Alagoas. E o Corinthians em duas situações. Né? Primeiro, o Robson vai abordar os desmandos, as denúncias, enfim, os problemas internos que parecem não acabar no Timão de São Paulo. E numa segunda participação, o time em si, que no final de semana tem compromisso contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Também informações aqui da final da Taça de Portugal. De um lado, Sporting, campeão português, contra o vice-campeão da Liga Portuguesa, o Benfica. E também destaque para a conquista do Tottenham, o campeão da Liga Europa. Tudo isso não sai daí, porque é já após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma Resenha da Bola e, sem perder tempo, eu vou direto ao Rio de Janeiro, de Gandra, norte de Portugal, para o Rio de Janeiro, região sudeste do Brasil. Antônio Manuel Góes, nesta sua primeira participação, você vai destacar o Campeonato Brasileiro, chegando na 10ª rodada, Palmeiras líder, Flamengo vice-líder, enfim, como é que você está vendo as equipes para mais uma rodada de Brasileirão? Olá, Júnior e seguidores da Resenha da Bola. 10ª rodada do Brasileirão Série A começa nesse sábado 24 com Fluminense de Renato Gaúcho, 7º colocado e 14 pontos, em mais um clássico carioca no Maracanã contra o Vasco da Gama, 13º, 10 pontos, cujo recém-contratado treinador Fernando Diniz enfrentará o ex-clube com o qual foi ganhador da Libertadores em 2023. No Morumbi, o São Paulo de Luiz Zubeldia, 11º com 12 pontos, receberá o Mirassol, 12º e 11 pontos. Em BH, o Atlético Mineiro de Cuca, 9º lugar com 11 pontos, jogará em casa contra o Corinthians de Dorival Júnior, 8º com 13 pontos. 6 jogos no domingo, 25. Em Porto Alegre, o Grêmio de Mano Menezes, primeiro na zona de rebaixamento, 9 pontos. E o visitante Bahia de Rogério Ceni, sexto na tabela, com 15 pontos. No Recife, o Lanterna Sport de Antônio Oliveira, segundo treinador português da temporada, 2 pontos contra o Internacional de Roger Machado, 15º e 10 pontos. No Barradão, o Vitória, 16º e 9 pontos contra o Santos de Kleber Xavier. Talvez sem o sempre lesionado Neymar, 5 pontos na vice-lanterna. No Castelão, o Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda, 14º e 10 pontos, enfrentará o Cruzeiro de Leonardo Jardim, terceiro colocado com 17 pontos. No Allianz Parque, o líder Palmeiras de Abel Ferreira, 22 pontos, sem o português do banco por conta de outra recorrente suspensão, receberá o Flamengo de Felipe Luiz, segundo lugar com 18 pontos. Na segunda-feira, o complemento da 10ª rodada em Bragança Paulista. Bragantino de Fernando Seabra em quarto com 17 pontos e Juventude do treinador novo Cláudio Tencati, 13º e 8 pontos. Mas sem dúvida, Antônio Júnior, maior atenção para o confronto entre Palmeiras e Flamengo, primeiro e segundo do Brasileirão. Sem Abel, suspenso por 2 jogos, mais uma vez por desrespeito à arbitragem. O assistente João Martins comandará o Verdão,
com o retorno de Vitor Roque no ataque, mas desfalcado de Richard Rios no meio-campo por terceiro cartão amarelo. Já o Flamengo não terá Gerson expulso contra o Botafogo, além dos lesionados Eric Pulgar, Alan e De La Cruz. Um sério problema para Felipe Luiz, tendo em vista a configuração de seu meio-campo. Além de Plata no ataque, também por lesão. Ausência importante já faz tempo no setor ofensivo rubro-negro. O Flamengo passa novamente a conviver com problemas de lesão, mas não tem jeito. É o normal, né? Com essa sequência de jogos, equipes que estão participando de muitas competições, inevitavelmente terão jogadores lesionados. Não tem como escapar. E teremos uma rodada, de fato, com o Palmeiras tentando se manter na ponta, o Flamengo, esse clássico, né? As duas equipes se encontrando, tentando diminuir a diferença para 1 ponto. Agora, se o Palmeiras ganhar, aí, meu amigo, 7 pontos de vantagem é cedo ainda, mas já é uma vantagem considerável e nada fácil de ser tirada. E aí os demais jogos envolvendo as equipes procurando melhorar, sair da parte lá de baixo, outras tentando fugir da zona do rebaixamento. É o Brasileirão mais uma vez em ação. E agora, daqui a pouquinho, lembrando, hein? Antônio Manuel Góes vai voltar com mais 2 participações ainda, falando das eleições, não. A gente fala eleição, é o modo de falar, né? Da posse, né? Do novo presidente da CBF, essa entidade que a cada dia fica mais desmoralizada no meio do futebol. Agora eu vou até Peneda Lagoas. Robinson Lessa, por falar em desmoralizado, né, em problemas, o Corinthians não é de hoje, com administrações pífias, problemas internos, daqueles que parece que não vão acabar, e, de novo, envolvido com denúncias, com gestões para lá de complicadas. E aí, meu caro Robinson Lessa, essa situação do Corinthians, tá, em sua gestão, em suas gestões, né, Robinson? Olá, Antônio Júnior, olá, amigos do Resenha da Bola. Estamos chegando aqui para conversarmos com vocês sobre a realidade administrativa do Esporte Clube Corinthians Paulista, um dos maiores times do futebol brasileiro, mas que por conta de más e péssimas e irresponsáveis gestões vem deixando um pouco a desejar e frustrando a enorme expectativa da sua fiel e apaixonada torcida. Agora, mais recentemente, o presidente Augusto Melo foi indiciado pela Polícia Federal, ele mais 2, 3 dirigentes, e a situação se complica cada dia que passa. Tudo faz crer que no início da próxima semana o Augusto Melo seja empichado. E só vai dar sequência aos escândalos que assolam as administrações corintianas recentemente. Foi assim com o André Sanches, pessoal ligado ao Romeu Tuma também, Augusto Melo, enfim. A equipe vem fora de campo realmente num momento extremamente delicado, uma grave crise financeira, moral e administrativa. Então, realmente é lamentável sob todos os aspectos. Futebol brasileiro, de uma maneira geral, basta ver o que está acontecendo na CBF. O Brasil com escândalos 1000 a cada hora aflorando, escândalos contra políticos, os mais diversos, enfim. O caos realmente toma conta da província brasileira e realmente, em termos de moral, nós estamos abaixo de pé de cobra, essa que é a verdade, e o futebol não está fugindo da regra com administrações péssimas como essas que vêm cada vez mais invadindo o Parque São Jorge, denegrindo a imagem do alvinegro paulista.
Robson, problemas seríssimos no Corinthians, como eu disse antes, parece que não acabam. Entra a gestão, aliás, sai gestão, entra a gestão, é sempre a mesma novela. Denúncias de corrupção, de irregularidades, por todos os lados, sem contar essas dívidas enormes que o Corinthians tem, dívidas, algumas delas impagáveis, né? Sabe-se como lá o Corinthians vai pagar, e o pior, sai contratando jogador a peso de ouro, tem o Depay aí com salário astronômico, mas enfim, só eles conseguem saber o que realmente se passa ali dentro do grande Corinthians, grande como clube, mas cheio de problemas. Daqui a pouquinho você vai voltar falando do time em si que joga com o Atlético Mineiro no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Mas agora, mais uma vez em ação, Antônio Manuel Góes. Eleições na CBF. A posse desse novo presidente agora aí. Para começar, Antônio Manuel Góes, como é que a gente pode definir a CBF? Pois é. Falar em CBF equivale a chafurdar no pútrido lamaçal da entidade que manipula o futebol brasileiro. Uma rotina mal cheirosa, advinda dos anos 60 do século passado, implantada por João Avelange, que chegou à presidência da FIFA e, em função de tenebrosos malfeitos à frente de criminosa rede internacional, acabou banido do esporte planetário. Seus sucessores, de Ricardo Teixeira a Edinaldo Rodrigues, igualmente deletados por cavalares apropriações financeiras em proveito pessoal. Deposto Edinaldo, última quinta-feira 15, por decisão da Justiça do Rio de Janeiro, e nomeado interventor o vice mais velho da CBF, Fernando Sarney, 25 federações, cúmplices da bandalheira chefiada pelo dirigente afastado, que estabeleceu ganhos de R$215 mil por mês para os presidentes das referidas entidades estaduais, lançaram um manifesto por, entre aspas, mudança estrutural no futebol brasileiro, descartando o antigo benfeitor, para cuja nova eleição, convocada em supersônica velocidade pelo citado interventor Sarney para esse domingo 25, fecharam o voto no desconhecido Samir Chaudhry, presidente ainda não empossado da inexpressiva Federação de Roraima, que conta com apenas 10 clubes filiados, todos da capital do estado, no extremo norte do Brasil. Samir Chaudhry é, na realidade, um laranja tão inepto quanto oportunista, que, antecipadamente ganhador do pleito com avassaladora maioria, agora garantida por 25 federações e 10 clubes, entre os quais Palmeiras, Grêmio, Botafogo e Vasco da Gama. Todos da Série A. Dará sequência, alguém duvida, as colossais falcatruas de sempre na CBF. Médico, 41 anos, Boa Pinta, nascido em Boa Vista, herdou do pai, Zeca Chaudhry, a Federação Roraimense, que não assumirá em função da súbita escolha dos deuses para ocupar o principal posto da entidade nacional. Nesse imbróglio incluem-se outras figuras abjetas, como o próprio Fernando Sarney e o advogado Flávio Sveiter, cuja família, de notória tradição nas lides jurídicas do Rio de Janeiro, faz tempo das cartas do futebol local. E, além deles, o paquidérmico troglodita Gustavo Feijó, ex-presidente da Federação Alagoana e por vários mandatos vice da CBF, até se indispor com Edinaldo, em cujo cargo estava de olho, de quem foi diretor de seleções, imaginem, agora de volta ao esquema de gatunagem que alarga o esgoto fétido da maior instituição do futebol brasileiro. Gustavo, também prefeito, acusado de improbidades administrativas da minúscula Boca da Mata, interior de Alagoas, foi trazido da federação de lá, com sede em Maceió, pelo ladravaz Marco Polo Del Nero, igualmente banido da CBF. Mas explica aí o critério
dos votos na eleição da CBF, Antônio Manuel? Vamos lá. Na eleição da CBF, o voto de cada federação é multiplicado por 3. Tem peso 3. Dessa forma, Samir Chaudhry conta de saída com 75 votos. 25 entidades que lançaram sua candidatura, vezes 3. Aos quais se somarão 8 de Palmeiras, Botafogo, Grêmio e Vasco, cada um deles com peso 2. Mais 6 dos clubes da Série B, Criciúma, CRB, Paysandu, Remo e Volta Redonda, cada um com peso 1. Total de 89 votos para o cabeça de chapa da colossal picaretagem. Contrários a Samir, 16 clubes da Séries A, peso 2, 32 votos. E 14 da Série B, peso 1, 14 votos. Mais 2 federações, peso 3, 6 votos, no total de 52. Uma diferença de 37 votos favoráveis à bandidagem que sentou praça na suntuosa sede da CBF na Barra da Tijuca, em cima de cujos bilhões de reais seguirá fazendo a festa. Samir Chaudhry herdará ganhos anuais, brutos, de 5 milhões de reais, definidos pelo próprio Edinaldo Rodrigues para o cargo que ocupava, cabendo a cada um dos 8 vice-presidentes em 12 meses a bagatela de 4 milhões, afora passagens e hospedagens e eventos no país ou exterior, que envolvam nossa seleção, como, por exemplo, uma Copa do Mundo. Declarados traídos por Palmeiras, Botafogo, Grêmio e Vasco, 16 clubes da Série A, mais 14 da Série B, contrários ao processo fraudulento que desembocou no nome de Samir Chaudhry. Eles lançariam Reinaldo Carneiro Barros da Federação Paulista. Não comparecerão ao pleito desse domingo e prometem fazer muito barulho. Aliás, a única alternativa que lhes resta. Afinal, todos os clubes das séries A e B, sem exceção, aclamaram e de porteira fechada, último mês de março, a reeleição de Edinaldo Rodrigues. Isso mesmo. E agora, arrependidos pela cumplicidade formalizada, estão a chorar por conta do leite derramado, Antônio Júnior. Antônio Manuel Góes, o futebol brasileiro, né, que eu sempre digo aqui, tem sim, na minha opinião, eu acho que a gente está vendo aí equipes de bom nível técnico, algumas de nível excelente, possibilitando jogos de ótimo nível, de bom ou ótimo nível, pelo menos aquelas com mais estrutura, Flamengo, Palmeiras, enfim, Botafogo ainda está tentando se achar, volto a dizer, perdeu muito com os jogadores que deixaram o clube, enfim, mas a verdade é que fora de campo é o grande problema do futebol brasileiro e que acaba interferindo dentro. É a CBF, são dirigentes de clubes que compactuam com a CBF também. Aí fica muito complicado de você sonhar sequer com uma mudança real no futebol brasileiro. A própria liga, né, com essa briga dos clubes, não vai sair tão cedo. Temos que ser honestos, temos que ser realistas. Mas, mais uma vez, Robinson Lessa agora falando do time do Corinthians, né? Os problemas na direção e o clube, que vem até, Robinson, bem mediante todo esse cenário político dentro do clube totalmente repugnante. Bem, Júnior, voltando a falar do Esporte Clube Corinthians Paulista, eu, diante do quadro decepcionante, fora das 4 linhas, eu sou obrigado a valorizar a performance que o time corintiano, apesar dos pesares, vem apresentando dentro das 4 linhas. Porque com esses sucessivos escândalos, amigos do Resenha da Bola, a equipe ano passado saiu da lanterna para chegar numa fase de pré-libertadores, vencendo, mantendo a invencibilidade por 11, 12, 13 partidas consecutivas, realmente foi um feito. Chegou numa semifinal de Copa do Brasil, numa semifinal de Copa Sul-Americana. Esse ano
já foi campeão paulista, que é o estadual realmente que existe, que vale a pena, o único qualificado tecnicamente falando, que é o Paulistão. O Corinthians conseguiu o título, está entre os 8 melhores do Campeonato Brasileiro, está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Então, a despeito de todas essas nuances extracampo, dentro das 4 linhas a equipe vem conseguindo superar uma série de adversidades, as mais diversas. Então, diante dessa realidade, diante de todas essas limitações impostas de cima para baixo, a gente tem que realmente enaltecer o rendimento dos jogadores dentro de campo. Um forte abraço e até a próxima, pessoal. Robinson Lessa, os problemas internos do Corinthians, agora eu concordo contigo. No campo de jogo, a equipe está fazendo o seu melhor e mediante esse quadro devastador, né? Na administração do Corinthians, na gestão, enfim, com problemas mil, é até satisfatório. Não dá nem para você criticar, né, a equipe. Está indo até bem, mediante toda essa situação. Os problemas internos do Corinthians, que você citou bem, reflete um pouco a situação do país, com aquela turma que a gente sabe muito bem, que vem continua tentando causar o terror, né, do Brasil, mas não vai conseguir, né? Não vai conseguir porque acho que até aqueles mais insanos já perceberam as intenções dessa turma. Mas esta edição não vai terminar agora não, porque eu vou falar o quê? Falar da final da Taça de Portugal, neste domingo, Benfica Sport Benfica no estádio do Jamor. O Sport foi campeão semana passada em cima do Benfica, na última rodada venceu, o Benfica tropeçou, já tem uma pequena vantagem. Sport campeão, bicampeão português, 21ª conquista de Liga Portuguesa do Sport, e agora mais um tira-teima, né? As duas equipes jogando domingo, 17h15, horário aqui de Portugal, no estádio do Jamor, em Lisboa. Benfica Sport e Benfica Taça de Portugal. E tivemos uma semana para fechar com o Tottenham, que não vencia uma competição há muitos anos, conquistando a Liga Europa, a segunda maior competição do continente, derrotando o Manchester United, equipe também inglesa, por 1-0, equipe do Pedro Amorim, o português, no Manchester United. Tottenham, grande campeão da Liga Europa. Esta edição da Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!